Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar e assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui no canal. Se o conteúdo for bom para você, não deixe de dar aquele like que vai fortalecer assim também o nosso canal e vai ajudar o YouTube a recomendar para mais pessoas. Hoje nós iremos falar sobre o que a mulher de Jó mandou ele falar em relação a Deus. Ela mandou amaldiçoar ou abençoar? Há uma grande discussão no meio teológico sobre o que de fato a mulher de Jó mandou ele dizer. Alguns defendem ferrenhamente que ela mandou amaldiçoar e até dizem que ela foi usada pelo diabo, que ela foi um instrumento de Satanás para fazer Jó pecar contra Deus. Já outros defendem que ela mandou abençoar. E eu tenho que admitir que os argumentos que aqueles que usam para defender que ela mandou amaldiçoar são de fato fortíssimos. Assim também como os argumentos daqueles que defendem que ela mandou abençoar. E o que é o maior problema daqueles que defendem que ela mandou abençoar é que eles não são realistas, eles não são claros com as pessoas que estão ouvindo, os que estão assistindo. Eles não são claros, objetivos, não são sinceros com seus telespectadores. Porque geralmente eu vejo as pessoas defendendo que a mulher de Jó mandou abençoar e não amaldiçoar, porque a palavra original ali, a palavra hebraica, é a palavra barar. É a mesma palavra que aparece lá no livro de Gênesis, por exemplo, quando Deus fez o homem, macho e fêmea, e os abençoou. É a mesma palavra que aparece ali, por exemplo. Só que o que estas pessoas não são claras quando elas ensinam que a mulher de Jó mandou abençoar e não amaldiçoar, é que aquela mesma palavra, esta mesma palavra hebraica, barar, ela tem o sentido de abençoar, de ajoelhar, de louvar, de bendizer ou também amaldiçoar. Então, a mesma palavra, ela tem vários sentidos. O que vai determinar o que aquela palavra está de fato dizendo, o que a pessoa que estava pronunciando aquela palavra, o escritor, a pessoa que foi registrada falando aquela palavra, é o contexto em que a palavra está inserida. Por exemplo, a palavra manga, ela tem um sentido de fruta, ela tem um sentido de pasto de animais, como também um sentido de manga de uma blusa. Então, o que vai determinar o que a pessoa está falando, o que a frase quer dizer com aquela palavra, é o contexto. Se aquela palavra estiver no contexto de animais, vai se referir a uma manga de animais pastarem. Se ela estiver relacionada num contexto de frutas, vai estar referindo-se como uma fruta. E se ela estiver no contexto de uma roupa, logicamente vai estar se tratando dela num contexto de roupa, de blusa, de camisa, e não de fruta, e assim por diante. Então, primeiro a gente tem que observar o contexto que a palavra está inserida, lógico também, tendo a base exegética do que de fato aquela palavra significa. Mas uma vez sabendo que aquela palavra significa tanto abençoar como amaldiçoar, aí agora nós vamos entender o contexto em que aquela palavra estava inserida, para que a gente possa entender o que de fato a mulher de Jó mandou ele dizer a Deus, em relação a Deus. São 289 ocorrências desta mesma palavra barar em todo o Antigo Testamento. Na maioria das vezes ela aparece no sentido de bendizer, de abençoar, de se prostrar, de ajoelhar, não no sentido de amaldiçoar, mas ela também aparece no sentido de amaldiçoar, como por exemplo, quando as falsas testemunhas alugadas por Jezabel foram depor contra Nabote, elas disseram que Nabote blasfemaram ou amaldiçoaram contra Deus. Então ali é um exemplo de quando esta palavra aparece no sentido de amaldiçoar e não de abençoar. No próprio livro de Jó, ele tem várias ocorrências desta mesma palavra e nem sempre está no sentido de amaldiçoar, também no sentido de abençoar. Por exemplo, Jó capítulo 1, verso de número 5, quando Jó demonstrou a preocupação de santificar os seus filhos, porque porventura poderiam ter pecado contra Deus e blasfemado em seus corações, é a palavra barar que aparece ali,
no sentido de blasfemar, e este é um dos argumentos daqueles que defendem que ela mandou amaldiçoar, é que ali, no próprio livro de Jó, no versículo de número 5, esta palavra aparece no sentido de amaldiçoar e não de abençoar. Então, temos um ponto positivo para eles. Só que esta mesma palavra, ela aparece no versículo de número 10, quando o diabo diz: porventura não cercastes a ele com uma cerca protetora, aos seus bens, à sua casa, a tudo quanto tem, as obras de suas mãos, abençoaste, é a palavra bará que aparece ali no sentido de abençoar, e o seu gado multiplicado na terra. Outra vez que essa palavra aparece, e no mesmo capítulo, e não no sentido de amaldiçoar, mas de abençoar, é no versículo de número 21, quando Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus o deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra bendito aqui é a mesma palavra barar, que aparece no versículo de número 10 para abençoar, e no versículo de número 5 para amaldiçoar ou blasfemar. Então vocês percebem como uma palavra ela tem vários significados, vários sentidos, e ela pode significar tanto uma coisa como outra, depende de quando, de qual contexto ela está inserida. O segundo argumento, que as pessoas que defendem que a mulher de Jó mandou amaldiçoar e não abençoar, é que no capítulo 2, verso de número 5, mais uma vez há uma ocorrência desta palavra no sentido agora de amaldiçoar e não de abençoar. Capítulo 2, verso 5, quando o diabo diz que se tocasse na saúde de Jó, ele ia blasfemar contra Deus na sua face. Então é mais uma ocorrência que aparece a palavra barar no próprio livro de Jó, e de novo no sentido de amaldiçoar. Versículo de número 9 é o famigerado texto, quando ela diz: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ela aparece outras vezes no livro de Jó, e a última vez que ela aparece é no capítulo 42, no versículo de número 12, quando o texto diz que Deus abençoou a tudo quanto Jó tinha, possuía, Deus abençoou, deu em dobro. Então aparece mais uma vez a palavra, e pela última vez no livro de Jó, a palavra barar, e no sentido de abençoar mais uma vez. Então, as pessoas que ensinam sobre isto, elas precisam ser realistas, principalmente aqueles que defendem que a mulher de Jó mandou abençoar e não amaldiçoar. Porque ele diz, ela mandou abençoar, porque a palavra barar significa abençoar, mas só que eles não são claros quando eles não mostram que esta mesma palavra aparece em outras referências no próprio livro de Jó, num sentido de amaldiçoar e não de abençoar. Mas como eu mostrei para vocês, no mesmo capítulo 1, aparece no sentido de amaldiçoar e 2 vezes no sentido de abençoar. O segundo argumento que as pessoas que dizem que ela mandou amaldiçoar, que eles usam, é que no verso 5 do capítulo 2, a mesma palavra aparece no sentido de amaldiçoar, mais uma vez, como aparece no verso 5 do capítulo 1 de Jó. Então, se ela aparece no verso 5 do capítulo 2 no sentido de amaldiçoar, no verso 9 não pode ser no contexto de abençoar. Logo, o verso 9 está atrelado ao verso 5, ou seja, está inserido no mesmo contexto. Então, eles dizem o seguinte: o contexto do capítulo 2 é de maldição, de blasfêmia e não de bênção. Eles até dizem que Satanás tinha, entre aspas, apostado com Deus que Jó ia blasfemar. No verso de número 9, ele usa a boca da mulher do próprio Jó para levar Jó a blasfemar contra Deus. E aí entra a questão que eles defendem que ela foi usada pelo diabo para fazer Jó pecar contra Deus. Só que este argumento ele é falho em dizer que o contexto ali está se referindo apenas à maldição, porque no verso 5 do capítulo 2 já tinha aparecido esta mesma palavra, e no sentido de maldição, de amaldiçoar ou blasfemar contra Deus, e não de abençoá-lo ou de adorá-lo. Ele é falho por quê? Capítulo 1, a primeira menção que nós temos desta palavra é no sentido de amaldiçoar. Só que nos próximos versos, nas próximas referências que ela aparece no verso 10 e no verso 21, é no sentido de bênção, de louvor a Deus e não de maldição. Então dizer que
A mulher de Jó mandou amaldiçoar a Deus, porque no verso 5, no mesmo capítulo 2, verso 5, esta palavra aparece no sentido de maldição e não de bênção. Então, por isto, no verso 9, é também no sentido de blasfêmia contra Deus, de amaldiçoar a Deus e não de abençoar. Então, nós temos um problema com o capítulo 1. Porque no capítulo 1, ela tanto aparece no sentido de bênção, como no sentido de maldição. Este argumento se torna falho por isso. O terceiro argumento que eles usam é que ninguém manda a outra pessoa abençoar a Deus e logo depois morrer. Porque ela diz, amaldiçoa e morre. Então a palavra amaldiçoa é a melhor tradução, segundo eles, porque ninguém manda abençoar e depois morrer. E eles também dizem o seguinte, que a atitude de Jó em relação à fala da sua mulher deixa claro que ela mandou amaldiçoar e não abençoar. Porque ele diz, tu falas como uma mulher louca, vamos aceitar apenas o bem de Deus e o mal não? Então eles fecham esta questão dizendo, ninguém manda abençoar e depois morrer, e se fosse abençoar e morrer, Jó não ia repreender a sua mulher chamando-a de louca. Então, por isso que eu disse no princípio deste vídeo, que os argumentos usados por eles são fortíssimos, porque de fato esta palavra, ela também tem um sentido de amaldiçoar, como eu já falei aqui, e ela parece que a mulher de Jó está mandando amaldiçoar, porque ninguém manda amaldiçoar e depois morrer. Só que o segundo argumento que eles usam cai por terra, porque no mesmo contexto ela pode aparecer no sentido de bênção, como também de maldição. Aí agora vamos lá. Eu defendo que a mulher de Jó mandou abençoar ou adorar a Deus e depois morrer e não amaldiçoar. Eu defendo que ela mandou adorar em vez de amaldiçoar. Portanto, eu entendo que as traduções para o português que colocou amaldiçoa a Deus e depois morre é um erro de tradução. Mas por que eu defendo? Mesmo mostrando que a mesma palavra pode ser usada tanto para uma coisa como para outra, eu bato na tecla que ela mandou abençoar e não amaldiçoar. Primeiro, por quê? No versículo de número 10, de Jó capítulo 1, verso 10, palavras do próprio Satanás. Olha o que Satanás diz para Deus. Porventura, não cercar-te-o com uma cerca protetora a ele, aos seus bens, a sua casa, a tudo quanto tem, e as obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado tem multiplicado na terra. Então você perceba que o próprio Satanás, ele diz que Deus havia cercado a Jó com uma cerca protetora. Mas de que cerca protetora que ele estaria falando? Uma cerca viva, uma sebe. Algumas traduções diz, não cercar-te com uma sebe. O que era uma sebe? Uma sebe era uma cerca viva feita de plantas. As plantas eram feitas um cercado em volta de alguma coisa que eles queriam proteger, e eles plantavam plantas que enramavam sobre este cercado, fazendo-se uma cerca viva. E no capítulo 128, no Salmo 128, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do fruto do trabalho de suas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será uma videira aos lados da casa, e os teus filhos como rebentos de oliveira em redor da mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Só vamos ler até aqui. E observe que Jó era um homem temente a Deus. O próprio Deus deu testemunho diante de Satanás que Jó era temente a ele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, a promessa no Salmo 128 para o homem temente a Deus é ter uma mulher videira. E se você estudar sobre a videira, ela enrama, ela vai enramando por tudo onde ela encontrando, ela vai enramando. E o Salmo 128 diz, a tua mulher será como uma videira aos lados da casa, ou seja, será uma cerca viva ao redor da tua casa. Então, é justamente o que o diabo disse para Deus. Tu cercastes a Jó com uma mulher videira, com uma cerca viva, a ele, a sua casa e aos seus bens. Então, isso deixa claro pelas próprias palavras de Satanás que a mulher de Jó
era uma mulher temente a Deus também, era uma mulher obediente. E por isso que Jó era tão abençoado, porque ele tinha uma mulher videira ao lado dele. E Satanás já tinha tentado outras vezes atacar a Jó, mas não conseguiu. Por quê? Porque Jó, ele tinha uma cerca protetora em volta dele. E o próprio, por que eu digo isso? Por que eu digo que Satanás já tinha tentado atacar a Jó antes? Porque ele fala: Senhor, tu cercaste-o com uma cerca viva. Quer dizer, eu já tentei entrar ali, eu já tentei atingir a Jó, só que tem uma mulher videira protegendo aquele homem. Segundo o argumento pelo qual eu creio que a mulher de Jó, ela não mandou amaldiçoar, é o simples fato de que Jó, em nenhum momento, ele esboça uma preocupação pela atitude, pelos sentimentos da sua mulher em relação a Deus. Ele se preocupou com seus filhos, ele santificou seus filhos, ofereceu holocausto em favor deles, mas da sua mulher ele não tem nenhuma preocupação. Então aí se encaixa a palavra de Provérbios 31, da mulher temente ao Senhor, a mulher virtuosa que teme ao Senhor, o coração do seu marido está nela confiado. Ele tinha confiança da integridade, da lealdade da sua esposa a Deus, que em nenhum momento ele se preocupou em oferecer algum tipo de holocausto em favor dela, mas só em favor de seus filhos. Outro ponto que a gente precisa analisar é que, se esta mulher de fato foi usada pelo diabo para mandar Jó amaldiçoar a Deus, isto quer dizer que o seu coração já tinha sido corrompido por Satanás. E por que Satanás não conseguiu matá-la? Ele matou os filhos de Jó, que não eram fiéis a Deus como Jó era, e por isso que Jó tinha aquela preocupação de santificá-los, de apresentar holocaustos em favor deles. Mas Satanás não matou a mulher de Jó. A Bíblia diz que Deus restituiu a Jó em dobro a tudo quanto ele possuía antes. Ele deu em dobro jumentos, bois, cabras, deu em dobro todos os bens que Jó tinha e restituiu de novo 7 filhos e 3 filhas. Só que não deu uma nova mulher a Jó. Deus permitiu Satanás tirar tudo de Jó, menos a sua vida e a sua mulher. Então, como que aquela mulher foi usada pelo diabo para mandar Jó amaldiçoar a Deus, sendo que ela não morreu, sendo que ela permaneceu ao lado de Jó e foi abençoada duplicadamente juntamente com Jó? Por que é que Deus não permitiu ela morrer então, se ela tinha esse coração de amaldiçoar a Deus, um coração blasfemo contra Deus? Então nós precisamos observar, são estes detalhes. Porque se a gente for olhar pelo significado, pelo sentido, pela exegese bíblica da palavra barar, nós vamos ter 50% de chance dela ter mandado abençoar e 50% de chance dela mandar amaldiçoar. Se a gente for olhar pelo contexto, tanto no capítulo 1 a palavra barar aparece no sentido de bênção e de maldição, como também aqui no capítulo 2 a gente pode usar aplicar o mesmo sentido, que embora apareça no capítulo 2, verso 5, no sentido de amaldiçoar a Deus, pode muito bem aparecer no verso 9 no sentido de abençoar e não de amaldiçoar. Então, para a gente chegar numa conclusão, nós precisamos observar quem era a mulher de Jó. Qual era o seu sentimento, a sua posição diante de Deus. Aí nós entenderemos o que de fato aquela mulher mandou Jó dizer em relação a Deus, abençoar ou adorar. E quando nós vamos ligando Salmo 128, da mulher videira, do homem temente ao Senhor, que Jó era temente ao Senhor, nós observamos as próprias palavras de Satanás no capítulo 1, verso 10, dizendo que Jó tinha uma cerca viva ao redor dele, ou seja, tinha uma mulher videira ao lado dele. Então nós vamos percebendo que a mulher de Jó não era nenhum instrumento de Satanás na vida de Jó. Pelo contrário, ela era um instrumento de Deus para ajudar Jó a ser tão próspero, a ser tão abençoado, e ficou ao lado de Jó quando toda a família de Jó abandonou ele, quando seus servos perderam o respeito por Jó, quando Jó foi repelido pelos seus amigos, refugado pelos seus amigos, acusado por eles de ser pecador diante de Deus, de estar com pecados ocultos. A mulher de Jó estava lá ao lado dele, continuou ao lado dele, por isso ela foi abençoada ao lado do seu marido no final da história. Então, por isso que eu entendo que ela não mandou amaldiçoar, mas sim abençoar.
Mas talvez você pode dizer, por que Jó chamou-a de louca? Por que ela mandou abençoar e depois morrer? Salmo 50, a Bíblia fala sobre o sacrifício de louvor para aquele que está na angústia. Aquele que me oferece sacrifício de louvor, ele me invocará no dia da angústia, ele vai me glorificar e eu vou livrá-lo da sua angústia. Então o que a mulher de Jó mandou foi: adora a Deus, oferecendo o sacrifício de louvor, pedindo a ele para que ele te tire da terra, para que ele te leve, para que ele te colha daqui da terra, para que você não fique mais sofrendo. Por isso que ela fala: ainda retens a tua integridade, mas ali no sentido de integridade física. Ainda lutas contra a morte, ainda lutas para continuar vivo, oferece a Deus, homem, um sacrifício de louvor, e depois morra e vai descansar em paz. E não é de se admirar que ela tenha aquela atitude, porque é o mesmo sentimento que muitas pessoas têm quando estão passando por meses ou anos com parentes sofrendo de câncer, sofrendo de enfermidades que os médicos não conseguem curar. Então, estas pessoas entendem que a morte para aquele ente querido, ainda que não seja isto que eles queiram, mas vai ser um alívio, tanto para aquele ente querido que está sofrendo, como para eles que estão sofrendo juntamente com os seus entes queridos. E Jó, ele tem essa atitude de chamá-la de louca, porque ele quis dizer: não, mulher, tu estás falando como uma mulher louca, pedindo para que eu peça a Deus para poder me matar. Vou atravessar este momento de dificuldade e Deus vai me honrar lá na frente. Mas o próprio Jó, depois ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. A partir do capítulo 3, ele começa a se lamentar diante de Deus, a amaldiçoar o dia do seu nascimento, a ficar angustiado, entediado da sua vida, enfrentou uma profunda depressão. E eu creio que se não fosse a mulher de Jó ao lado dele, lógico que Deus em primeiro lugar e a mulher de Jó ao lado dele, Jó não teria conseguido passar por aquela tempestade e ser abençoado lá do outro lado. Então, este pequeno vídeo, com estes argumentos, tanto exegéticos, mostrando que aquilo que muitos que, como eu, defendem que a mulher de Jó mandou adorar ao invés de amaldiçoar, só que eles não são claros em mostrarem que esta mesma palavra, dentro do próprio livro de Jó, também aparece no sentido de blasfemar contra Deus. Eu mostrei isso aqui para vocês, mas também nós podemos observar pela atitude da mulher de Jó diante de Deus, pela vida que ela tinha diante de Deus nas entrelinhas, pelo próprio testemunho que o diabo dá acerca dela, que ela era uma cerca viva, fazendo uma construção exegética com o Salmo 128, e pelo simples fato dela não ter morrido, de Deus não dar uma nova mulher a Jó, mas manter aquela mulher ao lado de Jó, é de sim acreditar que ela abençoou a Deus e mandou Jó abençoar a Deus, oferecendo o sacrifício de louvor e depois ser colhido da terra daquele sofrimento. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para você, para que você entenda que a Bíblia, ela deve ser estudada, ela deve ser buscada nas suas entrelinhas, nos seus originais. Tem que se buscar a exegese bíblica para que você não creia em tudo aquilo que dizem a você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.